Olá, o Lar do Amor apresenta programa Evangelho no Lar online. Nosso encontro familiar com Jesus. Você pode acompanhar a transmissão pelos grupos de WhatsApp, YouTube e pelo site do Lar do Amor. Sejam muito bem-vindos e é com muito carinho e com muita alegria que damos início a mais um culto do Evangelho no Lar. Meu nome é Carlos Brenlia. O objetivo do culto do Evangelho no Lar é de reunir com aqueles que convivemos diariamente em nossos lares, nos confraternizar, estudar e refletir sobre o Evangelho de Jesus. É também receber o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais. Estarmos sob a assistência de nossos amigos espirituais, mantermos a harmonia em nossas casas e nossas mentes em equilíbrio. É termos um encontro com Jesus, trazendo o hábito da vigilância e da oração. O Evangelho no Lar pode ser realizado uma vez por semana, pode ser feito em família ou individualmente. De preferência, escolher, se possível, o mesmo dia, o mesmo horário para realizá-lo. Não se esqueçam também de deixar copos de água ou uma garrafinha de água em cima da mesa, para que seja fluidificada pelos nossos amigos espirituais. Vamos buscar um lugar em nossas casas bem calmo, tranquilo, reservado e de pouco barulho. Antes de começarmos o culto do Evangelho no Lar, podemos ler pequenas mensagens doutrinárias que tenhamos à mão. Neste momento, tenho em mãos o livro O Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Vou abrir uma página. Abri a página 71, mensagem 45 do meu livro, que diz: Cólera. A cólera apresenta 10 negativas complexas que induzem a melhor das criaturas à pior das frustrações. Não resolve, agrava. Não resgata, complica. Não ilumina, escurece. Não reúne, separa. Não ajuda, prejudica. Não equilibra, desajusta. Não reconforta, envenena. Não favorece, dificulta. Não abençoa, maldiz. Não edifica, destrói. Evite a cólera como quem foge ao contato destruidor da alta tensão. Mas se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando a divina bondade, o socorro providencial de uma laringite. André Luiz. Bom, meus amigos, depois dessa mensagem que nos convida a refletir sobre a nossa necessidade da reforma íntima, vamos acalmar, elevar nossos pensamentos ao alto, sintonizando as nossas preces ao Pai Celestial, Pai de infinita bondade e misericórdia. Que possamos aprender a sermos mais pacientes, aprender a ouvir mais, compreender mais, amar mais. Agradecer sempre a todas as oportunidades que nos são dadas para o nosso melhoramento e progresso. Aceitar os desígnios do Pai com resiliência, amorosidade e paciência. Que possamos a cada dia sermos indivíduos melhores para nós e para o próximo. Graças a Deus. Hoje o nosso Evangelho no Lar falaremos da cólera, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 9 e 10. Bem-aventurado os brandos e pacíficos. A cólera. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos passa a rebaixar. A vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais,
que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Que é que vos faz repelir, coléricos, os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição? Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância de cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se irrita, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque ele não lhe obedecem. Se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí, que impressão produzirá aos outros. Quando não fosse pelo respeito que se deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde, compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo a de que torna infelizes todos os que cercam. Se tem coração, não será motivo de remorso fazer que sofra os entes a quem mais ama? E que pesar mortal se, num acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a forçar-se pela dominar. O espírita, ademais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Item 10. Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que boa parte e vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, de suas próprias faltas. E ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que os outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera, e persuadi-vos de que um espírito pacífico, ainda num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não na tem, do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-lhe direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito,
quando o que quer com vontade firme. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade? Pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sobre as vossas vidas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Hahnemann, Paris, 1863. A cólera é um assunto muito delicado e que todos nós deveremos dobrar. O que caracteriza a cólera? Acessos de demência passageira, faz-nos assemelharmos aos animais, perda da razão, um frenesi. O homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhe não obedecem. Por que as pessoas ficam coléricas? O orgulho as induz a julgar suas próprias mais do que realmente são, a não suportar uma comparação que as possa rebaixar. O orgulho faz com que as pessoas se considerem tão acima dos outros, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo as irrita e aborrece. Consequências que a cólera traz para uma criatura: altera a saúde, compromete a vida, faz-nos ser primeira vítima, torna infeliz todos os que os cercam. E que pensar se, num acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida? E por pensar assim, o homem criou frases e ditados populares no intuito de justificar suas imperfeições, como, por exemplo: nasci assim, sou assim e assim continuarei sendo. Pau que nasce torto não se direita mais. É assim vai o homem vivendo segundo sua maneira de ser, causando sofrimentos a outros e amargando graves consequências no decorrer de sua vida, principalmente nos últimos anos de sua existência terrestre, quando a melancolia e o sentimento de culpa invadem o seu coração. Seria algo parecido com a sensação de que um tempo precioso foi desperdiçado. Ele nos diz que o homem ainda possui a falsa ideia de que não se pode modificar a própria natureza e que por isso a reforma íntima é utopia, uma ilusão. Quando cometermos um ato de cólera, não adianta somente se desculpar, mas sim assumir a responsabilidade de se confessar culpado e se dispor a mudar de verdade. Um corpo que tem a cólera como seu guia está ligado a esse vício. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Hahnemann nos convida à sua mensagem: compreendarmos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Então, meus irmãos, vamos nos esforçar para transformarmos nossas más tendências em dádivas de caridade e luz. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações, já dizia Allan Kardec. Estamos mais uma vez encarnados. A providência divina nos concedeu uma nova oportunidade de aprendizado e redenção nessa maravilhosa escola espiritual, que é o planeta Terra. É preciso aproveitarmos a oportunidade, desfrutarmos do cenário de vida que dispomos para efetivamente transformarmos nossas más tendências. Sabemos que a estrada para o progresso é longa e existe muito trabalho. Percebemos que ainda carregamos sentimentos impuros e é preciso nos esforçarmos para mudarmos. Nos esforcemos para reduzir o nosso orgulho, imperfeição que nos impede de dizer que amamos, que curtimos, que gostamos. Sentimento impuro que ainda nos domina e dificulta realizar boas ações. Saibamos desenvolver a benevolência para vencê-lo.
Bom, depois dessa mensagem, peçamos a Deus as bênçãos para nos reformarmos, reflitamos sobre os ensinamentos de Jesus, para nos tornarmos melhores e que tenhamos a sensibilidade de aceitarmos a influência dos bons espíritos que nos sugerem boas ações. Peçamos ajuda ao nosso Pai amoroso, na certeza da nossa vontade e do nosso esforço, que sempre alcançaremos os nossos propósitos na nossa evolução e em nosso progresso espiritual, que Ele sempre nos guiará para a melhor decisão. Pai amado, obrigado por este momento em que podemos refletir sobre os nossos atos. Peço também aos médicos do espaço que fluidifiquem a nossa água para o remédio necessário para o nosso corpo, espiritual, mental e carnal. Fique conosco sempre, Pai, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.